prato de comida, colocar exatamente o que você vai comer. Porque isso impacta lá atrás. Porque quando eu jogo fora, que seja 1 ou 2 colheradas de arroz com feijão e mais um pedaço de carne que eventualmente eu não tenha comido, se eu extrapolo isso para 240 milhões, 210 milhões de brasileiros, vamos imaginar que a metade tem esse péssimo hábito de desperdiçar alimento que sobrou no prato, olha quanto que eu jogo fora, olha quantas pessoas que eu poderia alimentar com isso. E, de novo, essa relação, alimento, pressão ambiental. Toda vez que eu for mais eficiente, que eu desperdiçar menos, eu vou ter um dano menor, uma pressão, olha o termo que legal, uma pressão ambiental menor. E isso é algo extremamente importante para a gente pensar. Bom, como eu disse, até agora eu estou construindo na cabecinha de vocês um pano de fundo, né? A ideia do grande desafio que a gente tem. De um lado, eu tenho que produzir, porque tem uma pressão muito grande da população por alimento, e está certo, a gente tem que comer. Do outro lado, eu tenho um cuidado muito grande para reduzir desperdício em todas as etapas do meu sistema de produção, e eu preciso equilibrar essa questão da produção com a preservação, e eu vou colocar mais um pilar para a gente pensar. Além do desperdício que eu acabei de listar para vocês, eu tenho a degradação de ambientes que naturalmente foram utilizados para a produção de alimento. Olha que loucura. Então, dá para imaginar que eu consiga produzir num ambiente como esse? Então, a gente olha uma área de pastagem degradada, uma área de solo totalmente exaurida, cheia de nuances, cheia de vossoroca, cheia de terreno, toda essa erosão que vocês estão enxergando aqui, isso significa que esse solo ele foi carreado, ele foi levado provavelmente para uma mina, provavelmente para um riacho, provavelmente para um córrego. Essa terra que saiu daqui, além dela carregar todo o nutriente, ela ainda vai assorear um corpo aquífero, ou seja, o dano é dobrado. Eu, além de não ter o solo para plantar, eu não vou ter nem a água para utilizar, porque esse solo ele vai assorear, ele vai diminuir o canal, ele vai diminuir a profundidade desse leito de água, o que vai gerar um outro dano que a gente também precisa. Olha a dificuldade que é para a gente pensar no aspecto dessa relação produção, preservação, cuidados que a gente tem que ter. Isso aqui é um solo exaurido, isso aqui é uma área, teoricamente, de pastagem. O que vocês estão vendo é um cupinzeiro, um monte de cupim. Esse é o maior indicativo de solo velho, de solo pobre, de solo que não tem nutriente. A gente olha para a pastagem, parece um tapete, mas, infelizmente, é um tapete com baixa disponibilidade de capim. O animal, eu brinco, quando o animal olha para um lugar desse, ele enche a vista se ele vê de longe. Fala, nossa, o pasto está verde, vou me alimentar super bem, se eu estiver pensando no ruminante. Quando ele chega perto, ele quase que tem que virar uma minhoca, porque ele vai chupar terra. Ele não tem quase folhagem para se alimentar, não tem quase pastagem. E isso é muito recorrente. Olha a cara de tristeza desses animais. Então, é um solo totalmente desprovido de nutriente, é um solo... E pera lá, não é uma cara de tristeza porque está no pasto, é uma cara de tristeza pela ausência de pasto. Esse pasto está degradado, ele está totalmente exaurido nutricionalmente falando, não dá para imaginar que vai produzir muito pasto. Se não tem muito pasto, eu não posso colocar muito animal. Olha o tamanho dessa área, olha a quantidade de solo que eu tenho disponível, e eu estou contando meia dúzia de gato pingado aqui no meio. 1, 2, 3, 4, meia dúzia lá no fundo. Dá para imaginar se eu tivesse uma área... Ao contrário, uma área muito, muito bem manejada, com pastagem de sobra, eu poderia ter 3, 4, 5 vezes mais animais na mesma área, no mínimo. E isso vai contribuir para aquele nosso desafio inicial, de ofertar mais alimento. Para eu ofertar mais alimento, eu vou ter que rever todo o meu processo que antecede o alimento pronto. Inclusive, olhar para a questão do animal. Óbvio, olha isso. Isso é mais comum, vocês imaginem, para a gente que anda direto, que está rodando por aí, que não vai pegar o carro só para ir para a praia, ou vai pegar o carro para ir para o shopping, a gente que roda um pouco no interior, essa é uma cena comum, áreas degradadas, áreas mal manejadas, animais sendo mantidos em ambiente inadequado, tudo isso gera um dano muito significativo. E isso se dá na área dos animais e também na área dos vegetais. Olha isso aqui, é todo o processo de exaustão desse solo. Esse solo foi totalmente drenado, ele está com erosão,
ele está com uma produção inadequada. Então, você vê que é um ambiente que não vai conseguir oferecer uma grande quantidade de nutrientes para produzir um animal, quer seja para uma lavoura, não importa a finalidade. Desde que eu tenha um solo ruim, não dá para imaginar que um solo fraco, um solo pobre, um solo como esse que vocês estão vendo, vai conseguir produzir arroz, feijão, milho, qualquer cultura que seja. Então, tudo isso, ele gera um dano que lá na frente eu vou sofrer, que é o quê? Eu não consigo bater essa meta de aumentar a produtividade, a não ser que eu aumente a produtividade de uma maneira errada, que é o que, infelizmente, muitas vezes o produtor faz. Ele mantém esse solo ruim e, ao invés dele melhorar esse solo, dele corrigir esse solo, dele trabalhar tecnicamente esse solo, ele vai desmatar outro pedaço. Isso é o que foi feito no Brasil por décadas. O produtor aumentava o volume de alimento, não a partir da melhora na eficiência, não produzindo mais por unidade de espaço menor, mas produzindo mais por ampliação de área. O cara ia lá, desmatava um outro pedaço e plantava. E aí eu tinha uma falsa impressão de que eu estou oferecendo mais alimento para a população, quando, na realidade, a gente sabe que essa oferta ela é muito mascarada, porque eu oferto, sim, mais alimento, mas há um custo ambiental muito grande. E isso é extremamente danoso se eu parar para pensar no que eu precisaria para ser mais eficiente. Olha isso. Então, isso é fruto de solos que foram manejados de maneira incorreta. Isso é coisa que a gente, para quem anda para a estrada, quem sai para o campo, quem vai para a área rural, você se depara com essa cena diariamente. Dificilmente você vai rodar uma propriedade rural, você não vai encontrar essa cena que eu estou mostrando para vocês. Áreas que foram simplesmente arrastadas. Então, toda essa área que vocês estão vendo, de um buraco, de um vale que se criou, de um cânion que se criou, isso era solo. Isso era uma área que eu poderia estar explorando, ou para preservar, tendo árvore, tendo um ecossistema equilibrado, ou mesmo que fosse para produzir, mas produzir numa condição adequada. Na maneira com que a gente observa isso, eu não consigo produzir. Isso é um solo que ele não pode ser manejado. Para eu utilizar esse solo, eu teria que reestruturar, teria que resolver esse problema da erosão, teria que resolver esse problema da profundidade, equilibrar para poder mecanizar e produzir alguma coisa. Na grande maioria das vezes, o solo vai ficar do jeito que está. E é daí para pior. Dá para falar em preservação com uma situação como essa? Não, fica difícil a gente pensar. Olha o detalhe, isso é muito comum, isso é terra de cerrado. São situações em que a chuva carrega nutriente, carrega solo, carrega tudo que está ali. E isso, obviamente, não vai ser utilizado para nada, nem para preservação e nem para produção. Porque mesmo para preservação, isso poderia ser, de repente, um corpo aquífero que secou. Isso era, de repente, um riacho, uma mina, alguma coisa que eu tinha uma água correndo e que, por algum motivo, por algum erro de manejo, isso aqui secou. De novo, erro no conduzir, erro no olhar para a produção. Isso é muito comum. Mas vamos parar de falar de coisa ruim? Vamos parar de falar de coisas que impactam negativamente a produção e vamos tentar olhar de maneira um pouco melhor? Eu sempre falo, criticar é muito fácil, mostrar o erro é muito fácil, tirar foto e falar, isso está errado, você não deveria ter feito isso, esse solo está erodido, esse animal está numa condição ruim. É muito fácil apontar o erro dos outros. Eu sempre digo, apontar erro é fácil, a gente fica numa zona de conforto, porque eu estou transferindo a responsabilidade para outro. Agora, o papel nosso papel enquanto técnico, não é apontar o erro, e sim mecanismos de evitar que esse erro aconteça, ou mesmo de corrigir esse erro já causado. Eu vou trazer para vocês aqui, como eu falei, eu fiz um recorte em cima daquilo que eu trabalho mais, por mais que a gente tenha falado de produção de alimento, eu trabalho muito na área animal, então qualquer discussão em cima, ele vai ser voltado para o aspecto da criação, da manutenção dos animais, mas entendam que o cenário é muito parecido com as áreas de agricultura, E isso é algo que a gente sempre tem que levar em consideração. Quando a gente fala em alternativas sustentáveis, olha o termo, Alternativa sustentável, ou seja, alguma coisa que eu vou fazer uso e que, a partir disso, eu vou conseguir produzir impactando menos.
equilibrando mais. Aí vai me aproximar um pouco daquilo que o consumidor, principalmente o que compra os nossos produtos lá na Europa, quer. Ele quer consumir uma carne, sim, ele quer consumir um grão, sim, mas ele quer comprar um produto que não contribua para erosão, que não contribua para desertificação, que não contribua para desmatamento, que não contribua para a exaustão dos recursos naturais. Tá certo? Então, essas alternativas sustentáveis, elas são algo que já existem e que a tendência é cada vez mais aumentar. O primeiro modelo que eu vou passar para vocês, ele é chamado de integração lavoura, pecuária e floresta. O que o próprio nome já fala? Eu vou criar uma ferramenta para eu integrar animais e vegetais e lavoura, né? Se pensar em árvore, né, que é o exemplo que vocês estão vendo aqui, isso aqui é uma integração floresta, lavoura, pecuária, ou lavoura, pecuária e floresta. O que eu vou fazer? Eu vou criar na mesma área condições para que eu tenha árvore, que é o que vocês estão vendo. Qual a vantagem da árvore? A árvore, né, tem muito produtor que fala, é o ouro branco. Por quê? Porque é madeira. A madeira tem diversas finalidades. Além dele ter a receita com o manejo integrado dessa floresta, que ele pode cortar, ele pode vender para serraria, ele pode vender para carvoaria, ele pode vender para a indústria, ele pode vender para a construção civil, enfim, é dinheiro que ele consegue fazer. Essas árvores, elas promovem no animal uma condição de bem-estar. Olha a alegria desses animais. Não estão no ambiente aquecido, não estão num ambiente ensolarado, eles estão numa condição de homeostase, de ambiente melhor. Tem muita comida, ó, isso é pasto, o animal consegue se manter bem. E nesses intervalos, nesses períodos de safra e intersafra, eles vão colocando a lavoura. Então, olha isso aqui. Isso aqui são maneiras. Esse é o primeiro sistema. Eu tenho uma fileira única de árvore, um espaçamento de 5, 8, 10 metros entre linhas, o que me permite cultivar o capim, o que me permite plantar uma lavoura qualquer e manter os animais. Aqui já é um outro modelo, trabalha-se com algumas linhas, 5, 6, 7 linhas de árvore, e depois eu tenho uma área de pastejo, mais 5, 6, 7, 8 linhas de árvore, mais uma linha de pastejo. Isso vai me permitir diversificar produtos em uma mesma área. Então, olha que legal, eu estou gerando um dano ambiental menor. Alguém vai falar, mas espera lá, Polaquini, você está produzindo animal e o cara vai matar a árvore, ou ele vai derrubar essa árvore. Verdade. Mas essa árvore, como qualquer vegetal, quando ela cresce, ela fixa carbono. Ela vai promover uma condição de ambiência melhor. Eu vou falar sobre isso mais no finalzinho da nossa conversa de hoje. Mas essa é uma maneira que eu tenho de aproveitar melhor a minha área. Antigamente, a gente olhava uma área de pastagem, era só pasto. Não tinha uma sombra. Ainda tem muito disso, infelizmente. Mas as pecuárias mais modernas, elas têm diversificado. Até porque no ano que a carne não está com preço muito bom, a madeira pode estar com preço melhor. Às vezes o cara plantou milho, plantou um sorgo, plantou um feijão, ele vai ter um outro grão, uma outra fonte de renda que ele aproveita na mesma área. Olha que legal. É a história de pegar uma área e potencializar a oferta de alimento e diferenciar a oferta de alimento. Então, essas integrações, elas são muito viáveis. Olha lá, a quantidade de alimento que o animal tem é bem diferente daquela primeira imagem que eu mostrei de pasto. Aqui o animal tem o que comer. Aqui esse animal vai se desenvolver bem, o que é amplamente desejado. Quando a gente olha para isso, olha lá, a mesma área que eu cultivei o pasto, existe uma estratégia que a gente passa um secante, esse pasto, ele por um período ele seca, eu cultivo, aqui é uma lavoura de milho, eu cultivo milho que vai servir como alimento para esse animal ou que eu posso vender para consumo humano. Essa mesma área, ela me gera diferentes tipos de produto. Eu consigo ter o grão, eu consigo ter a carne, ou eu consigo ter o leite, se é um animal leiteiro, e eu consigo ter a madeira. Ou seja, essas integrações, elas me permitem ter uma eficiência, e isso entra dentro da sustentabilidade. É uma mesma área que eu consigo produzir 3 produtos ou mais, diferentemente de um sistema tradicional, que eu teria uma área só de plantio de árvore, uma área só de plantio de milho, uma área só de manutenção dos animais. Quando a gente equilibra isso, eu tenho uma eficiência muito maior, eu tenho um equilíbrio muito maior. Isso pega muito bem, não só para o consumidor esclarecido que nós temos aqui no Brasil, pelo menos uma parcela pequena,
mas pega muito bem para quem compra os produtos que o Brasil exporta. É esse o padrão de produção, é esse o padrão de produtividade que a gente tem que trazer e cada vez mais demonstrar. Eu ainda tenho uma outra possibilidade, que são as nuances. Eu posso integrar a floresta com a pecuária, eu tiro a lavoura, a ideia é a mesma, só que eu não vou cultivar grão. Tem produtor que não gosta de plantar milho, não gosta de plantar soja, não gosta de plantar sorgo, não gosta de plantar nada. Ele gosta do pasto, ele gosta da madeira e do animal. Integração floresta-pecuária. Funciona bem? Funciona bem demais, a gente já viu isso, né? Olha lá, é uma condição que me permite que esse produtor explore o produto, né? E tenha um segundo produto. Ele me dá alternativas eficientes para explorar a mesma área. Qual o viés disso com a preservação? Ora, eu estou mantendo uma condição, um microclima melhor. Quando a gente fala em preservação ambiental, uma das coisas que mais pega é o quê? A ausência de floresta, ausência de árvore, ausência de planta. Quando eu faço essas integrações, eu estou revegetando uma parte dessa área. Eu estou melhorando o microclima dessa região. Eu estou melhorando a condição deste ambiente. Isso sim é benéfico. Óbvio que eu vou ter ainda como produto a carne, o leite e a madeira. E isso é algo que vai colaborar com aqueles 40% que eu tenho que sobreofertar até 2050. Né? Ainda eu tenho uma outra possibilidade, que é tirar o animal, trabalhar com floresta e lavoura. Pronto. Então, tem produtor que fala, eu não quero trabalhar com animal, eu quero ser um produtor de grãos, um produtor de cereais e madeira. Está aqui. Então, ele vai, isso aqui é uma lavoura de soja, que esse cara vai colher, está em ponto de colheita, e ele integrou isso com floresta. Ele vai ter o grão, ele vai ter o alimento e vai ter a madeira para explorar no momento correto. Então, não importa a combinação que ele vai utilizar, importar é a essência. Ele vai conseguir elevar a característica produtiva, ele vai conseguir sobreofertar alimento, que é uma demanda global, e vai preservar um ambiente ameaçado, que são os nossos biomas. Né? E não é só no Brasil. A ameaça ambiental, ela é global. A gente fala muito, o Brasil desmata, o Brasil desmata, o Brasil desmata. Quando a gente vai pegar dados e compara, o Brasil é um dos países que mais preserva no mundo. Com toda essa discussão, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, o Brasil é um dos países que mais preserva no mundo. Só que existe toda uma política para, espera um pouquinho, não é bem assim, a gente desmata muito, o produtor é um desgraçado, o produtor quer acabar com o ambiente, e não é isso. Existe uma desinformação, um jogo de interesses muito grande por trás disso, que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Eu preciso produzir, eu tenho que usar o ambiente que eu tenho disponível. O que eu não posso é usar errado, de maneira equivocada, de maneira a degradar, de maneira a poluir, de maneira a subutilizar. Isso eu tenho que mudar. Tá? Então, não tem, olha lá, outra lavoura, não tem desmérito nenhum, né? Usar uma área para a produção de alimento. Não importa se é vegetal, se é animal, ou se é madeira, ou se, de repente, eu vou trabalhar o conjunto disso. Não tem desmérito nenhum. A gente sempre fala, precisa tomar muito cuidado com esses extremismos. Porque não pode desmatar, porque não pode derrubar nada, porque não pode plantar nada. Gente, nós vamos ter que começar a fazer fotossíntese, porque alimento para todo mundo não vai ter. A gente tem que parar com essa visão torta, com essa visão distorcida de que é proibido, é feio produzir. Não, a gente tem que ser o país da preservação. Não, a gente tem que ser o país da produção, sim, com preservação. Eu não posso desvincular uma coisa da outra. Eu não posso parar de produzir, porque o país, o nosso país, o país que a gente vive, é um país do agronegócio. Ele é um país que vive desse segmento. E a gente cada vez mais tem que fortalecer esse segmento. Não danar, não criar impeditivo, criar ferramentas para cada vez mais ser eficiente. Olha lá, muito produtor já tem utilizado essa estratégia. E isso é algo fantástico, porque eu consigo passar para quem vai comprar o meu produto, não é bem o que você está vendo, não. Eu estou produzindo sim, com tecnologia sim, com respeito ao ambiente. Essa é a ideia. Bom, e como que a gente tem se posicionado? Né? Porque sempre falam muito em relação ao Brasil ser o país do desmatamento,
em relação ao Brasil ser o país que está acabando com a floresta amazônica. O Brasil é o país desgraçado, que é o país que só faz coisas erradas. Espera um pouquinho, será que é isso mesmo? A gente tem muito problema, eu não estou dizendo que não, tá? Mas existem muitas informações que são meia-verdades. A gente pega o lado, né? A gente fala, dá uma trabalhada na informação de maneira a disponibilizar ela com alguma espécie de velação. Eu escondo alguma coisa que não é interessante. Vamos olhar um exemplo, eu não coloquei muitos, até pelo tempo que eu tenho, para deixar um tempinho, de repente, para vocês fazerem pergunta, mas esse aqui é um dado real, né? Então, é um dado que a gente compilou, né, dessa apresentação, e olha que legal, isso daqui é o dado do Brasil. 66,3% nós temos áreas destinadas à vegetação e proteção e preservação. 66%. O nosso maldito agronegócio, ele não ocupa mais do que 30%. E eu ainda tenho mais 3,5% que vai para a infraestrutura e outras áreas. Existe uma discussão muito grande e sempre dizem, o Brasil é um desgraçado, o Brasil acaba com tudo. Vamos ver, dessa área que a gente tem, eu tenho área de preservação, eu tenho unidades de conservação, eu tenho terra indígena, eu tenho vegetação nativa, terra devoluta, são áreas que não são utilizadas de maneira intensiva. Ou seja, a gente está exportando 25% da carne que o planeta está consumindo, usando menos de 30% ou menos de 31% da área agricultável do país. É pouco. Vamos ver um país que sempre critica o Brasil? Isso aqui é a realidade americana. É o inverso do que nós temos aqui. 74% do território americano é destinado à produção. Eles são grandes produtores de alimento. Tem algo de errado nisso? Não, não tem nada de errado nisso. O que tem de errado é o cara usar a área dele, o cara desmatar a área dele, o cara produzir a área dele e ele virar e falar, você não pode desmatar para produzir. Óbvio, ele não quer um concorrente à altura. Então, são, né, o aspecto dos interesses que existem por trás. Menos de 20% da área americana é destinada à preservação, unidade de conservação, terra indígena, vegetação nativa, igual ao Brasil. Nós preservamos 60%, eles preservam 20%. Se a gente buscar na Europa, esse cenário é um pouquinho diferente, por conta da estrutura da Europa, propriedades menores. Mas o americano é muito parecido com o Brasil. Mega propriedades, áreas, cinturões de produção de carne, de leite, de grãos. Então, é uma comparação que é válida. O território americano, a capacidade americana, ela é idêntica ao que nós temos aqui. Nós poderíamos estar da mesma forma, explorando 70% da nossa área, porém com preservação, porém com respeito, porém sendo muito melhores naquilo que a gente se dispõe a fazer. Eu vou além. A gente não precisaria nem explorar os 70% da área como o americano faz. Se eu aumentasse a área de exploração para pouquíssima coisa, nós temos aí 40%, se eu chegasse a 50% de exploração com tecnologia, eu iria mais do que triplicar a oferta de alimento que o Brasil tem, sem desmatar mais. E, pelo contrário, preservando. Então, essa informação, ela tem que ser olhada. Ele é um dado importante. Eu não posso passar uma borracha e fazer como boi de boiada. Um fala que o Brasil desmata, que o Brasil é uma porcaria, então todo mundo fala, eu vou falar também, sem olhar para o dado, sem olhar para a informação. A gente tem muito erro, sim, mas tem muita coisa que é bem feita e que poderia ser potencializada, poderia ser melhorada. Que caminhos que a gente teria, né? Só para a gente meio que caminhando para um fechamento e dar um tempinho aí para vocês poderem perguntar ainda alguma coisa. Que caminhos e quais seriam as oportunidades para eu equilibrar essa relação produção com o aspecto da preservação? Porque isso também é uma condição sine qua non. Eu vou ter que preservar. Eu não posso desmatar tudo. Eu não posso querer dizer para vocês que a produção por si só ela tem que ser mantida a qualquer custo. Não. Eu preciso sim produzir, eu preciso sim preservar. Eu tenho que ter o equilíbrio. Bom, é óbvio que existem algumas estratégias e eu listei algo que é palpável para vocês nessa nossa fala, que foi uma fala bem mais de mostrar algumas ideias, mostrar algumas situações e tentar trazer para vocês onde olhar, como poder melhorar. A primeira vantagem
que eu entendo, e que é algo que demorou muito tempo para acontecer, é o pagamento pela preservação. Eu acabei de mostrar para vocês um dado de um país desenvolvido, industrializado e que polui muito. E se eu pegar na Europa, eu vou achar a Alemanha, eu vou achar a França, eu vou achar a Suíça, eu vou achar a Inglaterra, eu vou achar países que têm uma produção alta e que muitas e muitas vezes eles mantêm o seu lado econômico forte e simplesmente jogam a bola para terceiros, que é o que acontece com a gente. Todo mundo desmatou, todo mundo produziu, todo mundo está lá, e agora a bola da vez é o Brasil. O Brasil não pode fazer nada, o Brasil tem que ficar uma colônia, ele não pode se desenvolver, ele não pode se industrializar, porque ele vai poluir. Então, se eu tenho que preservar, que me paguem pela preservação. E demorou para ser ajustado, parece que começou a ser alinhado, esse ano foi aprovada uma lei que regulamenta o pagamento por serviços ambientais. O que é o pagamento por serviços ambientais? O pagamento por serviço ambiental é uma propriedade que não polui, uma propriedade que preserva suas áreas, que preserva seus mananciais, que mantém a sua floresta intacta e ela recebe por esse serviço ambiental que ele presta. Porque o serviço ambiental não é para a cidade, não é para o município. Eu penso nele globalmente. Se eu tenho em um sistema global uma quantidade de pessoas que poluem, na outra ponta eu tenho que ter uma quantidade de pessoas que preservem. Quem polui tem receita, ganha com essa poluição, ganha com essa produção. Quem preserva também precisa ganhar. E isso foi regulamentado. A partir de agora, existe a prestação de serviço ambiental. Então, a propriedade, quando ela não polui, receber esses créditos pela preservação. Isso foi muito veiculado como crédito de carbono, isso é comerciado em comércio feito em bolsa, né? É tudo contratual. Ainda existe uma série de entraves, uma série de nuances, porque na prática o que acontece? Quem está poluindo não quer pagar mais para quem está preservando. Ele quer, olha, você tem que preservar, que essa é a fala que acontece conosco aqui. O Brasil não pode desmatar. O Brasil não pode intensificar aspecto produtivo. O Brasil tem que ficar do jeito que ele está. Por quê? Porque, como ele está, ele contribui com o aspecto da manutenção, né, da umidade, das condições climáticas globais. Quando eu permito que um país como o nosso intensifique o aspecto da produção, eu vou gerar mais um país que vai poluir mais. Quem vai preservar? Então, essa visão do crédito de carbono, essa ideia do crédito de carbono, essa ideia do pagamento por serviço ambiental, ela rege justamente isso. Beleza, eu não vou poluir, eu estou assumindo que eu vou preservar essa área, que eu não vou degradar, que eu não vou derrubar. E você vai me pagar uma parte do que você tem de lucro com o seu desmatamento, com a sua produção, para eu ficar do jeito que eu estou. Justo? Então, é uma maneira que tem para eu estimular o produtor. Se ele não quiser investir na capacidade produtiva, ou se a lei diz o seguinte, olha, você vai ter que manter 20% da tua propriedade como APP, Área de Preservação Permanente, ou você vai ter que manter 40% da tua área como uma APP, como uma Área de Preservação Permanente. Ah, não, nós vamos ter uma APA, uma Área de Preservação Ambiental, não importa, eu dou a sigla que eu quiser. Se eu não explorar, se eu não desmatar, eu tenho o direito de receber por esse serviço. E isso foi omitido por muito tempo, foi uma briga que durou muitos e muitos e muitos anos, e que parece que começa a ser entendida, regulamentada a partir de agora. Então, quem está olhando para isso tem que começar a pensar, pô, de repente vale a pena eu manter uma área sem desmatar, uma área de manancial, eu vou preservar, vou manter qualidade de água, vou manter volume de água, e eu vou receber por isso. Ótimo, justíssimo, e isso é algo extremamente importante. Além disso, eu tenho que olhar do outro lado. Não dá para eu falar para o produtor, está tudo bem, e ok, não precisa se preocupar em ser eficiente. Não, o cara, quando ele vai investir na produção, ou o produtor, ele tem que ser bom na produção, ele tem que equilibrar o aspecto dos componentes genéticos que ele vai usar com o ambiente, alimentação, estrutura, manejo. O cara tem que ser bom naquilo que ele faz. Ele tem que ser eficiente. Ele tem que ser eficiente na colheita. Se eu estou falando de grãos, eu acabei de falar
10% dos grãos se perdem no campo. Se o Brasil produz um absurdo, uma tonelagem, 10% de um absurdo, é um absurdo grande. Eficiência na distribuição, eficiência na estocagem, consumo consciente, porque esse é o outro papel que a gente precisa lembrar. É muito fácil nós, enquanto consumidores, dizermos o seguinte, ó, o problema está no campo, o desgraçado do produtor não regulou a colheitadeira, ele não corrigiu o transporte e ele perdeu o produto, ele não estocou direito, ele fez todo o caminho errado, ele desmatou, ele não usou herbicida, ele não usou e a culpa é dele, e eu não tenho parcela de culpa nenhuma. Não. Nós, enquanto consumidores, nós temos, por obrigação, também preservar os recursos. Se a nós cabe o consumo do alimento, a nossa parcela de culpa ou a nossa parcela de obrigatoriedade é fazer o quê? O consumo consciente. Eu vou comprar e eu vou comer aquilo sem desperdiçar. Então, toda vez que a gente comprar um alimento, que a gente consumir um alimento, eu tenho que ter em mente que toda vez que eu jogo fora esse alimento, eu vou estar impactando lá na frente os 9 bilhões de pessoas que precisarão de alimento. Se a gente não criar o hábito, não é porque o que eu não vou comer agora vai sobrar para 2050. Não. Se eu não construir o hábito de consumo consciente, que eu não vou ter uma população em 2050 com esse grau de entendimento. Porque o entendimento que existe muitas e muitas vezes é: eu paguei, a comida é minha, eu faço o que eu quero. Não gostei, jogo fora. Essa é uma fala, infelizmente, muito comum. Não é porque a pessoa tem a capacidade de comprar um alimento que ela tem o direito de jogar fora aquilo que ela eventualmente não comeu. Então, esse é o consumidor consciente. É o que está comprando de maneira consciente, é o que está consumindo de maneira consciente. E aí vem o outro lado da moeda, que é reaproveitar a sobra. Está cheio de videozinho, tutorial no YouTube te ensinando a aproveitar a sobra. Sobrou carne, sobrou legume, sobrou arroz. Não joga fora. Dá uma cara nova. Reconsome, rearranja. Não devemos jogar alimento fora. Ou seja, quando vocês, enquanto técnicos, quem é da área da produção, quem for para a área da produção, todo esse desafio que eu listei para vocês, de entender de ecossistema, de entender de preservação, de entender da produção, de orientar manejo, ele vai fazer parte da tua rotina. Mas quem está assistindo essa apresentação como um consumidor, entenda que também tem coparticipação nessa pendência. Ele vai ter que organizar padrão de consumo. Porque se ele não tiver um consumo adequado, todo esse alimento que o cara lá no campo está se esforçando para aumentar, para atender essa demanda que a ONU está dando para a gente, para daqui 40, 50 anos eu ter uma oferta maior de alimento, ela não vai acontecer. E isso é algo que a gente precisa sempre, a cada dia, reforçar, discutir, trabalhar. Polacchini, tem tecnologia para isso? Muita tecnologia. Existe tecnologia em todas as áreas, em todos os segmentos. Eu tenho tecnologia de colheitadeira mais eficiente, eu tenho tecnologia de transbordo mais eficiente, eu tenho tecnologia de estocagem mais eficiente, eu tenho logística mais eficiente para a distribuição, eu tenho indústria que processa hoje, consegue me dar um shelf life, um tempo de prateleira longo para produto, 1 ano, 2 anos, às vezes mais. E eu tenho respaldo para tudo isso rodar bem. E eu preciso do outro lado, que é o consumidor consciente, que é o consumidor que vai comprar, que vai preparar, que vai consumir sem o desperdício. Quando eu consigo fechar essa ideia, aí eu vou conseguir todo aquele início de nossa conversa. Eu vou conseguir equilibrar a produção com a preservação. Porque se eu consigo equilibrar o que eu produzo com o que eu consumo, nós ainda temos área para produzir muito alimento, desde que eu trabalhe de maneira consciente, desde que eu trabalhe de maneira eficiente. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para vocês. Óbvio que, como eu falei, né, o tempo é curto, eu sou meio cartesiano com o tempo, quem é meu aluno sabe, horário de começo de aula, horário de término de aula, eu costumo seguir à risca aquilo que eu combino. Então, é óbvio que, em cima daquilo que a gente combinou, eu vou seguir mais ou menos aquilo que a gente